instantly. Bom dia, eu sou o Roberto, representante da Stokes Soluções em Separações Industriais. Em que eu posso te ajudar? Oi, bom dia. O meu nome é Maria e eu gostaria de algumas informações. Eu tenho alguns planos de montar uma indústria, uma empresa. Eu gostaria de que você me desse algumas informações sobre os processos de separação. Como que eu obtenho o açúcar? Esse tipo de coisa. Vocês podem me ajudar? Ok, Maria, olhando mais ou menos isso aí, parece que a gente pode utilizar uma cristalização no seu processo. Cristalização? Mas o que é isso? Você sabe me dizer melhor? Cristais surgem quando o núcleo é formado e desenvolve-se. Este processo de formação e crescimento exige supersaturação, geralmente proveniente da mudança de temperatura através do resfriamento ou aquecimento, pela remoção do solvente ou por uma adição antissolvente ou ainda por uma reação química. Então o sistema tende a atingir o equilíbrio termodinâmico através dessa nucleação. A teoria da nucleação ela é baseada na sequência de colisões e interações moleculares dos clusters, que são aglomerados do soluto em escala nanométrica, no fluido supersaturado que resulta em corpos estruturados em uma rede cristalina. Esses clusters constituem um núcleo e só tornam estáveis a partir de um certo tamanho crítico, que vai depender então das condições de operação, a temperatura, a supersaturação e as impurezas presentes. Se o cluster atinge a estabilidade necessária, ele continua inteiro, senão ele se redissolve na solução. O objetivo da cristalização é fazer com que as partículas sólidas sejam formadas no seio de uma fase líquida homogênea. O princípio de funcionamento dessa operação unitária está baseado então na variação de solubilidade de sólidos em líquidos com a temperatura ou a quantidade de solvente. Assim, geralmente, para a obtenção de um bom resultado, o soluto não deve ser muito solúvel no solvente frio, contudo, completamente solúvel quando a mistura está quente. Daí, para se obter uma melhor cristalização, geralmente trabalha-se somente com um soluto. E quando se trata de produção em massa, pode ser levado em conta fatores que influenciam o número e a natureza das partículas envolvidas. Em qualquer suspensão com cristais em solução, relaciona-se o atrito e a aglomeração entre as mesmas, por exemplo. Uma das vantagens da operação nos setores da indústria é a capacidade de manipulação, no mínimo, das propriedades macroscópicas dos cristais, tais como tamanho e forma. A escolha criteriosa das condições de cristalização torna a técnica uma opção muito atraente, onde as propriedades bem definidas como fluidez, cor e característica de dissolução e forma polimétrica são de extrema importância para a qualidade do produto. Existem diferentes maneiras e equipamentos utilizados para se obter o produto da cristalização. Contudo, os mais utilizados em escalas industriais, que serão relatados com mais detalhes mais para frente, são o aferrecimento da solução saturada, a evaporação do solvente da solução saturada, a adição de um segundo solvente ou um antissolvente, a realização de uma reação química que leve à precipitação e ainda pela alteração do pH do meio. A nucleação primária faz parecer os cristais porque a concentração no soluto em solução atinge a zona metaestável. E uma vez que os cristais se formam, eles crescem no soluto. Pode ocorrer de forma homogênea ou heterogênea. A nucleação primária homogênea verifica-se quando os embriões se formam no volume da solução. Ocorre quando a solução encontra-se livre de impurezas, mecanicamente sem perturbação, e quando o não equilíbrio termodinâmico está igual ou além do limite da zona metaestável. Contudo, isso torna-se uma situação de raro alcance em normais circunstâncias.
A zona meta-instável é um parâmetro de não equilíbrio de uma solução. O limite da zona meta-instável denota a composição da solução em um determinado conjunto de condições, onde a solução torna-se instável e qualquer ponto de nucleação espontânea deve ocorrer. Desde que a nucleação seja cineticamente rígida, o tamanho da zona meta-instável é definido e depende do tempo, pureza da solução e de arrefecimento, evaporação, agitação, entre outros. Na cristalização, uma prática comum é a semeadura, que é a introdução de pequenos cristais ou sementes à solução. As sementes devem ser espalhadas na solução com agitação constante para que não possibilitem a quebra de cristais. A introdução de sementes no sistema conduz à redução da supersaturação de operação, pois a maioria dos sistemas possui uma região da zona meta-instável em que os cristais podem crescer, porém há também locais onde a supersaturação não é suficiente para que ocorra a nucleação. A nucleação primária ocorre em pequeno grau no seio dos cristalizadores. Assim, a nucleação secundária explica a maior parte da formação da fase sólida. Ela ocorre pela precipitação na superfície de um cristal, onde esses cristais adicionais também podem surgir devido ao atrito, quando há fragmentação de cristais primários durante a agitação. Esses novos núcleos criados na superfície das estruturas já existentes quebram-se e afastam-se pelo meio. A taxa de crescimento dos cristais depende das propriedades físicas de determinado sistema. No entanto, as taxas de crescimento não dependem apenas da temperatura, pressão e composição da solução, mas também da supersaturação, as condições de fluxo do fluido, a natureza da superfície dos cristais e a presença ou ausência de impurezas. Uma vez que a cristalização é um processo de transferência de calor e massa, existem 3 fenômenos a serem considerados: o transporte do soluto a granel para a vizinhança da superfície do primeiro cristal, a transferência de material da camada limite da solução para o estado sólido e a dissipação do calor de cristalização liberado no ponto de crescimento. Embora esses 3 fenômenos físicos ocorram sempre, um ou outro pode dominar o processo de cristalização. E, como uma regra geral, a dissipação do calor de cristalização pode ser negligenciada. Após o início da nucleação, os deslocamentos das superfícies originam o crescimento em massa dos cristais. O princípio de funcionamento dessa operação unitária está baseado na variação da solubilidade de sólidos em líquidos com a temperatura ou a quantidade de solvente. Para uma solução líquida, a saturação é alcançada quando a fase líquida, em contato com a fase sólida, não altera mais sua composição. Para um sistema bicomponente, a solubilidade do soluto no solvente depende da temperatura e pressão. O efeito da pressão no sistema, quando se trata de líquidos, pode ser desconsiderado devido às baixas variações presentes. Já a dependência da solubilidade em relação à temperatura é significante, onde conforme ocorre o aumento da temperatura, a tendência quanto ao grau de solubilidade também é elevar-se, salvo algumas exceções. Interessante. Mas e quais os tipos de cristalização que eu posso ter numa indústria? Então, Maria, para responder essa pergunta, eu vou precisar ligar para outra pessoa para ver isso direitinho para você. Se aguarda um momentinho, eu vou ligar para ele. Essa porcaria tá sem bateria. Sem crédito. Aí, isso aqui tem que dar. E aí, rapaz? Tranquilo? Tá, você tá muito ocupado aí? Tem como você vir atender uma moça aqui numa videoconferência para mim, fazer um favor? Então beleza, então. Estamos no aguardo aqui. Valeu, obrigado. Alô. Bom dia, Roberto. Ah, então. Não, eu tô um pouco ocupado aqui, eu tô num projeto.
Mas não, posso resolver isso aí pra você sim. Daqui 5 minutinhos eu tô na tua sala. Fica tranquilo. Tá bom então. Tchau, tchau. Boa tarde, Maria. O Roberto me deu um encaminhamento que você quer uma definição dos tipos de cristalização que nós temos. Então, eu posso te dar algumas exemplificações. Acompanhe essa apresentação que eu vou te mandar. Maria, abra a apresentação que eu lhe mandei e acompanhe comigo. Temos a cristalização a frio ou por arrefecimento, que é a forma mais eficaz para produzir a supersaturação, principalmente nos casos em que a solubilidade aumenta com a temperatura. Dentro deste caso, temos o cristalizador descontínuo. Como você pode observar, é um tanque onde a solução saturada é lançada, efetuando-se a cristalização. A solução saturada é deixada para resfriar no tanque aberto, onde se tem um fundo cônico. Após a cristalização, a solução-mãe é drenada e os cristais são coletados. O tanque é resfriado por serpentinas ou por uma jaqueta térmica. Temos um agitador para manter a temperatura da solução mais uniforme e manter os cristais finos em suspensão, para que eles cresçam uniformemente. Esse tipo de cristalizador normalmente é utilizado para a produção de fármacos e na química fina. Na superfície das serpentinas, os cristais crescem mais rápido, podendo criar uma película de cristais, diminuindo a transferência de calor. No próximo slide, temos o cristalizador Swanson-Walker. Ele consiste numa grande calha semicilíndrica possuindo uma camisa de resfriamento e um misturador de fitas que gira lentamente. A solução concentrada é introduzida continuamente em uma das extremidades do cristalizador e flui lentamente para a outra extremidade, enquanto vai resfriando. No final do cristalizador, o líquido-mãe e os cristais saem juntos e são drenados. A partir daí, o líquido-mãe retorna ao processo e os cristais úmidos são centrifugados. No próximo slide, nós temos a cristalização por evaporação. Nesse exemplo, temos o evaporador cristalizador. Esse cristalizador possui um sedimentador classificador que é utilizado para bombear de maneira contínua uma corrente de solução proveniente do evaporador. Somente os cristais grandes podem sedimentar, os menores permanecem em suspensão e retornam ao evaporador para crescerem mais. A suspensão grossa do fundo do decantador é continuamente bombeada para o equipamento apropriado, como uma centrifugadora. A solução-mãe pode retornar ao evaporador ou poderá ser descartada. Temos um exemplo que é o cristalizador Crystal, que é um modelo do cristalizador Ouço, um tipo moderno de cristalizador evaporação. Essencialmente, o equipamento é um evaporador com circulação forçada, com um calefador externo contendo uma combinação de filtro para o sal e de classificador de partículas para o fundo do evaporador. A parte inferior do corpo desse cristalizador contém um leito de cristais, através do qual escoa uma solução de maneira ascendente. Assim, ao contato dos cristais com a solução supersaturada, simultaneamente há a classificação dos cristais. O soluto proveniente da supersaturação é depositado em grande parte sobre os próprios cristais. O líquido aquecido pelo aquecedor passa à parte superior do corpo, onde parte dele vaporiza-se instantaneamente, deixando a solução supersaturada, que é conduzida através de um duto central para o leito de cristais. Os cristais finos e a solução saturada saem pelo topo e são reciclados. Os cristais grandes são evacuados na seção inferior do corpo. Outro caso são os cristalizadores por evaporação a vácuo, onde a evaporação é obtida pelo flash da solução quente num vaso a baixa pressão. A temperatura da mistura de líquido e vapor, depois do flash, é muito mais baixa do que antes do flash. Eles podem ser operados continuamente ou descontinuamente. Na operação descontínua, a carga quente é bombeada para o vaso e inicia-se a agitação da solução. Ao mesmo tempo, os ejetores são ligados, e a pressão e temperatura do sistema vão diminuindo. A vaporização do líquido ocorre em todas as pressões situadas entre a atmosfera e a pressão mínima final. Em unidades de operação com grande capacidade, no caso de acima de 10.000 galões por hora, a operação descontínua é impraticável. Assim, para que o processo não se torne economicamente desfavorável, é aconselhado para as unidades que operam continuamente serem divididas em estágios. À medida que o número de estágios aumenta, o consumo de vapor aproxima-se do que seria consumido no caso de operação descontínua.
Para vários estágios, o produto é retirado do cristalizador e a solução mãe é bombeada para o segundo efeito. Este segundo efeito opera a uma pressão inferior ao primeiro efeito. Portanto, a cada estágio ocorre uma vaporização parcial e a solução se resfria e os sólidos se depositam enquanto a pressão é reduzida em comparação ao estágio anterior. No último estágio, é possível que seja necessário a ação de um ejetor de esforço. Entre os cristalizadores que eu lhe apresentei, somente o cristalizador ouço efetua a classificação dos cristais formados. O controle da distribuição granulométrica dos cristais é necessário para que o produto final seja de qualidade, sendo esta uma das grandes preocupações para nós projetistas dos cristalizadores. Outra opção que nós temos é a cristalização fracionada, que é um processo de separação de misturas onde os solutos são sólidos e estão dissolvidos num solvente. Logo em seguida, esse soluto sofre evaporação, provocando a cristalização das substâncias separadamente. O êxito ou fracasso da operação depende da solubilidade e das relações de fases do sistema. Normalmente, o processo só tem êxito quando um dos componentes apresenta uma modificação muito mais intensa na solubilidade com a temperatura do que outro. Este processo é utilizado nas salinas, por exemplo, para a obtenção de sais de água do mar, onde a água evapora e os diferentes tipos de sais cristalizam separadamente. Quando se quer obter substâncias muito puras. Legal! E quais são os tipos de cristalizadores? Bom, Maria, eu estarei explicando a você agora alguns tipos de cristalizador que a nossa empresa fornece. Existem 6 tipos mais comuns de cristalizadores. Todos possuem a mesma finalidade, porém são escolhidos para serem instalados nas indústrias de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros de cada empresa e a dificuldade de cada processo. Por exemplo, existem processos que devem ser realizados apenas em batelada, enquanto outros processos podem ser operados de forma contínua. Também existem processos que resultam em um produto final com tamanho homogêneo dos cristais. Nem todos os cristalizadores são capazes disso. O primeiro tipo de cristalizador é o cristalizador tanque. A solução da qual se quer obter os cristais é bombeada ainda quente para dentro de um tanque, onde sofre a cristalização devido ao arrefecimento por convecção natural e radiação, por esfriamento através de serpentinas ou camisa de circulação na parte externa. É um equipamento simples e barato. Este é um bom exemplo de um cristalizador tipo tanque. Outro tipo de cristalizador é o MSMPR, em inglês Mixed Suspension Mixed Product Removal Crystallizer, que significa cristalizador de remoção de produto misto em suspensão mista. Este tipo utiliza um magma circulante para proporcionar uniformidade da suspensão de um produto sólido. É um dos mais utilizados atualmente. Este é um bom exemplo de cristalizador tipo MSMPR. Há também o cristalizador de superfície raspada, que proporciona troca direta de calor entre a suspensão e uma camisa de circulação, ou uma parede dupla, que contém um fluido de resfriamento. É eficaz e barato, servindo para produções em pequena escala. O quarto tipo de cristalizador é o votador, que nada mais é do que um trocador de calor de duplo tubo com agitadores internos. Ele pode operar de forma contínua ou embatelada. Contém dispositivos para a limpeza da parede dos tubos internos. Este é um bom exemplo do cristalizador tipo votador. Outro tipo de cristalizador é o Swanson Walker, que tem o formato de uma grande calha semicilíndrica com agitador interno helicoidal. Assim como o votador, ele apresenta superfície raspada, porém o arrefecimento se dá de forma convectiva devido ao tamanho do equipamento. Existe também o cristalizador evaporador, onde cristais grandes são formados devido à evaporação da parte líquida da solução. Existem 2 subgrupos de cristalizadores evaporadores. Um deles é o cristalizador Oslo, que efetua o controle da distribuição granulométrica dos cristais, e possui um aquecedor externo que pode ser usado também como arrefecedor.
O outro tipo de cristalizador evaporador é o cristalizador a vácuo, onde a evaporação é obtida pelo flash da solução quente num vaso a pressão baixa. Pode ser operado de forma contínua ou embatelada. Este é um bom exemplo de cristalizador a vácuo. Estes foram todos exemplos de cristalizadores que podemos fornecer para você, Maria. Mas no seu caso, recomendamos a utilização de cristalizadores a vácuo. Assim como nesse fluxograma, vários cristalizadores a vácuo devem ser instalados para se alcançar o melhor aproveitamento da matéria. Bom, por enquanto eu acredito que está bom, agradeço o atendimento, qualquer coisa estarei retornando, ligando para vocês. Nós que agradecemos o seu contato. Qualquer dúvida você pode entrar em contato novamente e estaremos à sua disposição. Lembrando que no fim do processo da Maria, os cristais ainda se encontrarão na solução. E a gente vai precisar separar esses cristais dessa solução ou por uma filtração ou por uma centrifugação, que é o processo mais utilizado nas indústrias de açúcar. O vídeo a seguir mostra o processo de crescimento de um cristal de fosfato de potássio utilizado em ponteiras de laser. A semente é introduzida em uma câmara supersaturada onde é rotacionado. Este processo diminui o tempo de crescimento do cristal de 2 anos para somente 2 meses. This is a synthetic seed crystal. It is placed in a 6-foot-high tank filled with nearly a metric ton of supersaturated potassium dihydrogen phosphate, or KDP. As it rotates on a turntable in the tank, the crystal begins to grow. In just 2 months, the crystal grows to be as large as 800 pounds. With conventional methods of growing crystals, this process would take nearly 2 years. When complete, the crystal is carefully cleaned. It's removed from the tank. Then it's measured, and finally, it's cut into 40 by 40 centimeter plates to be used in the National Ignition Facility to focus, transmit, and direct laser beams on their way to the target chamber. Agora, um vídeo do nosso amigo Iberê para você aprender a fazer cristais em casa. Hoje eu vou ensinar a fazer cristais comestíveis. Para fazer esse cristal, você vai precisar fazer um ensopadão de açúcar. E para isso você vai precisar só de 2 ingredientes: açúcar e água. São 2 medidas e meia de açúcar para 1 medida de água. E depois, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de corante. Você vai precisar também de um barbante de algodão de preferência, e de um pote de vidro para você fazer o cristal crescer lá dentro. Você tem que pegar uma panela e colocar 1 medida de água. E aí você esquenta essa água e aos poucos vai colocando 2 medidas e meia de açúcar. Quando começar a ferver, você tem que tomar muito cuidado, desligar o fogo e colocar essa mistura dentro do pote de vidro. E aí, se você quiser, no final você pode colocar algumas gotinhas de corante para o cristal ficar colorido. Agora, você tem que deixar essa mistura descansando por mais ou menos 2 horas. Para continuar a receita, ela tem que estar fria, bem fria. Se estiver quente, não dá certo, porque vai derreter a próxima coisa que a gente vai fazer. Então, enquanto isso aqui esfria, você vai fazer a semente dos cristais. E para isso você vai usar esse pedaço de fio aqui. Você mede mais ou menos aqui a altura do pote e deixa mais uns 3 dedos para cima. E aí você pode mergulhar aqui dentro do pote até o barbante quase encostar no fundo. E aí você tira e com essa parte molhada você passa no açúcar, formando uma espécie de barbante à milanesa. E aí você tem que deixar secar esse barbante enquanto esfria a mistura azul. Agora a mistura já esfriou e o barbante à milanesa já está seco, então está na hora de colocar ele aqui dentro. Antes disso tem que dar umas batidinhas para tirar o excesso de açúcar dele, não pode ter muito açúcar sobrando. Então não faz mal que fiquem poucos cristais aqui, o importante é que não fique cristal a mais. Para a gente colocar aqui dentro, tem que pensar numa coisa, ele não pode encostar no fundo e nem cair lá dentro. Para isso eu vou usar um prendedor de roupa aqui e outro aqui, e aí é só mergulhar ele aqui dentro. A receita do cristal está pronta, agora a gente tem que deixar isso aqui descansando por 1 semana. E para isso, para não deixar o vidro aberto e deixar os mosquitos caírem lá dentro, você pode colocar um guardanapo de papel em cima e embaixo você pode amarrar com o mesmo barbante que você usou para fazer o cristal.